percebe que o trabalho desses homens está longe do amor de Deus. E eu me sinto tão contente em cantar eternamente pro meu Deus que fez a terra e o céu. Quanta gente não percebe que o trabalho desses homens está longe do amor de Deus. Eu me sinto tão contente em cantar eternamente pro meu Deus que fez a terra e o céu. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós somos libertos, somos libertos, somos libertos. Pelo sangue dessa luz, pelo sangue de Jesus, somos libertos, somos libertos, somos libertos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nós. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Você crê que grandes coisas estão por vir, vão acontecer na minha, na tua vida?
Nós temos que crer. Graça e paz a todos, uma boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Estamos dando início ao culto de doutrina da Igreja Batista Betel, aqui na nossa casa, né? E você aí da sua. Vamos juntos louvarmos ao Senhor. Vamos juntos aprender a palavra de Cristo, que possamos crescer em espírito, né? Para que o Senhor fale aos nossos corações. É necessário que a gente abrir o nosso coração para Ele nessa noite. Eu tenho certeza que você que está aí na sua casa, você está verdadeiramente seguindo ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Em seguida, a irmã Evelyn vai estar fazendo a leitura do Salmo 116. Vocês acompanhem conosco. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, a Ti toda a exaltação, todo o louvor. Te bendizemos, ó Deus, te glorificamos e te agradecemos, Senhor. Meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nessa noite, Senhor, que o Senhor possa tomar a primazia de tudo que estamos fazendo aqui, porque é para louvar ao Senhor, para engrandecer e agradecer a Ti, ó Deus. Toma o Teu servo que vai ministrar a palavra, usa ele como canal de bênçãos, meu Deus, para estar nos trazendo a Tua palavra, em nome de Jesus. Toma a Tua filha, ela que também vai estar fazendo a leitura da palavra. Toda pessoa que está acompanhando conosco em Tuas mãos, graças a Deus, agora e sempre. Amém. A irmã Evelyn vai estar fazendo a leitura do Salmo 116. Aleluia. Graça e paz, amados irmãos. Peço a você que está aí, que pode, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado, engrandecido, enaltecido, bendito seja para sempre o nome do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, do universo, do homem e da mulher, para o louvor da sua glória. Hoje estamos aqui em mais uma noite maravilhosa, porque eu tenho que enfatizar essa questão com veemência, pois se eu estou vivo, estou com saúde, já tenho milhões de motivos para estar agradecendo a Deus. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando, apesar do Brasil ser praticamente um continente, não é verdade, assim como a África do Sul. Ao falar da África do Sul, não estamos falando apenas de um país, mas sim de um continente. O Brasil praticamente comporta um continente pela sua grandeza, a sua extensão, mas ainda assim, com 211 milhões de habitantes, quando nós chegamos à contagem de 65 mil pessoas mortas por essa doença, já tem mais que isso, 66 mil, é bastante triste para os nossos corações. Como eu falei desde o início, retorno, uma pessoa que morre com essa doença já nos traz tristeza e amargura. Imagine só 1000 pessoas
diariamente morrendo é uma questão de bastante preocupação para os nossos corações. Mas hoje estaremos falando aqui sobre um assunto também, quer dizer, todo o assunto relacionado à palavra de Deus é interessante, importante, de imensa grandeza para os nossos corações e para nossas vidas, não é verdade? Sobre Abraão intercede por Sodoma, não é? E aqui nós podemos analisar já de antemão que Abraão intercede pelos justos e não pelos os errados, pois às vezes nós queremos, um exemplo, ser advogado. Às vezes é uma profissão um pouco injusta, não é? Quando nós não olhamos apenas por um lado, não é verdade? Mas vamos para a leitura do texto que está em Gênesis capítulo 18, do versículo 16 ao versículo 33, e eu peço a você que pode, que esteja nos acompanhando, né, tendo atenção à palavra de Deus, pois não é a palavra de um homem, não é verdade, mas sim a palavra do Senhor, que merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Diz assim: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Peço por favor que pegue minha outra Bíblia, aquela marronzinha. Meu Deus, que o Senhor nos dê entendimento, compreensão, fale aos nossos corações e que eu ache graça para ser usado pelo Teu Santo Espírito, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. É a vermelha, por favor. Amém, amados. Amados irmãos, estamos vivendo momentos difíceis e o que falar sobre essas questões que a Bíblia traz aos nossos corações, né?
A Bíblia Sagrada, ela, particularmente falando, ela me dá resposta para muitas, ou todas, vou falar assim, né, com força e com determinação, para todas as perguntas no meu coração. A ciência procura perguntas para as suas respostas. E nós em Deus procuramos, em Deus, aqueles que têm a resposta que nós fazemos as perguntas. Né? A ciência é sempre uma incógnita, porque ela quer as respostas e nós, através da fé, buscamos aquele que tem todas as respostas das coisas que nós queremos saber e aprender. E a Bíblia Sagrada, desde o princípio, né, a partir do momento que Moisés começou a escrevê-la, não é verdade? Ela nos traz muitos ensinamentos. Jesus, quando esteve aqui conosco, aqui na terra, ele também falou sobre a destruição de Jerusalém que aconteceria na década de 70 e pediu aos seus apóstolos que estavam presentes naquele momento, que se precavesse aos cristãos, às pessoas que adoravam a Deus, que ficassem espertas. E a palavra de Deus também nos traz muitas informações sobre essas questões de pandemias, de pestes, doenças incuráveis, não é verdade? Lutas, guerras, fome, miséria, etc. E sempre dizendo o seguinte, que nós devemos estarmos preparados e fugir para os lugares altos quando essas coisas acontecerem. E o que acontece às vezes com muitos cristãos, com muitas pessoas, é que elas não têm o coração plenamente colocado nas mãos de Deus, a vida nas mãos de Deus. Então, nas horas de dificuldades, a Bíblia fala lá no livro de Mateus, que quando viessem essas perseguições, que deveríamos fugir, na verdade, não voltar para buscar nada. Só que as pessoas, quando a Bíblia fala isso, é querendo nos mostrar o seguinte: olha, a fé, a confiança, a determinação, a vida tem que estar nas mãos de Deus, como foi também o caso de Noé com a sua família na arca lá, quando Deus decidiu destruir a terra e os animais, os seres humanos, e separou Noé. E Noé poderia estar ali preocupado com seus bens, com as suas coisas, mas Noé estava muito mais preocupado em agradar a Deus, porque esse é o propósito do ser humano, é ter a vida em Deus, pois se nós perdermos tudo hoje, o Senhor pode restituir em dobro, como também é o caso da história de Jó, não é verdade? Então a questão, e lá em Mateus também o Senhor disse o quê? Que quando essas coisas acontecessem, não era para as pessoas voltarem para suas casas para buscar algo. Ou seja, não coloque o coração nos bens materiais. Não coloque o coração nas coisas materiais, porque o Senhor, Ele há de nos sustentar para aqueles que realmente têm fé. Pois há pessoas que estão dentro das igrejas, mas não têm fé, não têm confiança em Deus, não acreditam em Deus, naquele Deus que abriu o mar vermelho e deu o maná no deserto para o povo se alimentar, não é verdade? Deu água também no deserto e esteve presente em todos os momentos da vida das pessoas que saíram do Egito. Não é isso que a Bíblia nos fala e nos ensina? Deus nunca desamparou a humanidade em nenhum momento. As pessoas que têm se afastado, as pessoas que têm praticamente se despedido, vamos dizer assim, se afastado, renegado a fé, deixando de acreditar no Senhor dos Exércitos, e por isso elas têm padecido, têm sofrido, não é isso? Mas a palavra de Deus nos fala claramente a respeito de Abraão, que teve fé, não duvidou, saiu da sua terra para ir para uma terra que não conhecia, acreditando apenas na palavra do Senhor. Em outras questões, se Deus mandou, amado, tenha fé, acredite, que Ele garante. Deus garante. Deus sustenta. Deus, Ele não vai deixar você amíngua, não vai deixar você morrer. Não, o Senhor, Ele é contigo, ainda mais se você for uma pessoa que entende o que a Bíblia quer nos dizer e nos revelar. O Senhor nos mostrou, nos revelou na sua palavra como um Deus que cria, ou seja, um Deus que trabalha, um Deus que é
esforçado, que é batalhador, e todos os seus filhos têm que seguir o mesmo exemplo. E todas as pessoas que batalham, as pessoas que trabalham, as pessoas que não comem o pão da preguiça, elas vão vencer na vida. Elas vão vencer. Porque isso não é palavra minha, não é promessa minha, é promessa do Senhor. Mas existem momentos, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, é tempo de trabalhar e há tempo também de descansar. Há tempo para tudo na face da terra. Há tempo de ganhar e há tempo de perder. Nós não podemos sermos arrogantes, soberbos, gananciosos, jactanciosos, avarentos de acharmos que nós só temos que ganhar. Pois aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Aleluia. É essa a questão. Não é que você vai agora só dormir. Não é? Mas essa é a questão. E a palavra do Senhor mostra que Deus tinha um amor tão intenso, tão íntimo com Abraão, né? Tão recíproco, porque Abraão também sabia lidar, sabia tratar, sabia ter o temor de Deus no coração. E nós encontramos pessoas hoje que elas não sabem nem o que é temor, nem o que é respeito, nem tampouco o que é honrar a Deus com a sua vida. Quando se fala de não pecar, não fazer coisas erradas, não está relacionado apenas à questão de sermos aos cristãos, né? Pois roubar, além de ser pecado, é crime. E isso não é apenas os cristãos que não devem fazer, mas todas as pessoas da face da terra. Não é verdade? Então a palavra de Deus, amado, mostra que existem as questões que são espirituais, que são divinas, que está relacionada às pessoas que têm o temor de Deus, e existem questões que são relacionadas a ações morais. Não roubar, não matar, não caluniar, não difamar, né? Não adulterar, não prostituir-se. São questões relacionadas a ações morais. Mas a questão de adorar a Deus, isso é mais em cima, isso é algo mais enaltecido, é grandioso, está além da compreensão humana, gente. É por isso que existem muitas pessoas que pensam que servem a Deus, pensam que estão no caminho certo, estão praticamente dentro das igrejas, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Pois adorar a Deus está, amados, quando você se despoja, você se tira as vestimentas do pecado, as suas roupas, para vestir as roupas sagradas. Para vestir, olha, o manto sagrado do Senhor, que é o Espírito Santo. E o Espírito de Deus não vai habitar no meu corpo se eu estiver no pecado, se eu estiver fazendo as coisas desagradáveis a Ele. O Espírito Santo não vai habitar em minha vida se eu não estiver plenamente em obediência à sua palavra. Por mais falho que o ser humano possa ser, nós temos que entender que é necessário buscarmos em Deus força e capacidade para que Ele nos livre do pecado. O pecado está à porta do coração, como diz a palavra do Senhor, como o Senhor declarou para Caim em Gênesis capítulo 4. Eis que o pecado está à porta. Não é? Cabe a você dominá-lo? Ou você é capaz de dominá-lo? Ou você, um exemplo, você tem o poder para dominá-lo? Podemos ver na história da humanidade que as pessoas nunca foram capazes de dominar seus ímpetos, né? Suas ações, suas práticas, suas atitudes. Mas quando a graça e a misericórdia do Senhor estão sobre nós, nós conseguimos superar muitas dificuldades, muitas fraquezas. E aqui nós estamos vendo a humildade, né, de Abraão ao conversar com o Senhor, né? E diz o seguinte: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Esse versículo 16 de Gênesis capítulo 18 nos diz muita coisa sobre a questão da palavra Sodoma, a palavra sodomitas, né? E
às vezes nós queremos imputar um pecado nessa história da destruição de Sodoma e Gomorra, para entender que até hoje Deus abomina certas ações, mas eu quero dizer o seguinte, amados, Deus não abomina os sodomitas apenas não. Deus abomina o ladrão, o mentiroso, o fofoqueiro, o caluniador, o difamador, o roubador, o prostituto. Quando eu falo prostituta, apesar que aqui no nosso país já virou uma profissão, né? Com todo respeito, estou dizendo que relata a Bíblia, e sobre a Bíblia eu tenho autoridade para falar, e nenhuma pessoa tem autoridade para me processar. Pode até me processar, mas não vai dar em nada, porque a palavra de Deus está acima da lei do homem. E pela palavra de Deus eu posso até ir preso e vou com toda alegria. Vou com toda alegria. Nada me impedirá de falar a verdade, aquilo que a Bíblia expressa aos nossos corações. E essa questão, né, o adúltero, não é verdade? A Bíblia condena, o nosso Deus condena um exemplo, o idólatra também, o beberrão, não é? Os efeminados, etc. Tudo isso a Bíblia condena, não é apenas um exemplo as pessoas que foram conhecidas como hoje, como sodomitas que foram destruídas, não. Tem ações muito mais profundas sobre essa questão da destruição de Sodoma e Gomorra. A desobediência do ser humano não foi apenas nenhuma causa, não. Foram várias injustiças, vários pecados, coisas erradas que estavam acontecendo, assim como estava acontecendo também no mundo no tempo de Noé. E Deus escolheu Noé e sua família, né, por ser um homem justo. Está falando aqui de questões de justiça, né? E então o versículo 17 fala: então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Essa questão de Deus esconder de Abraão, né? Esconderei de Abraão o que estou para fazer. Deus tinha uma intimidade, a mesma coisa somos nós. Quantas vezes nós oramos a Deus, pedindo a Deus que faça algo, mas no fundo do coração nós sabemos que Deus não vai fazer aquilo que nós queremos. Mas insistimos, fazemos jejum, oração, campanha, subimos montes e tal, mas, amados, há certas coisas que não vai mudar os pensamentos e os propósitos de Deus de maneira nenhuma, ainda que venha desagradar até mesmo o servo do Senhor Abraão. Entendeu? Há certas coisas que você vai pedir, vai clamar, vai buscar, vai implorar, ainda mais quando o que você quer não depende nem da sua ação, depende da ação de terceiros. Entendeu? É necessário que, um exemplo, eu me quebrante. Eu tenho minha esposa que ora por mim, a minha filha, meu genro, minha sogra, minha família. Mas se eu não me quebrantar e não permitir que Deus entre na minha vida, Deus não vai invadir. Deus não é o demônio, não é Satanás, não. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e eu derrubo e entro. É assim que está escrito? Não. Eis que estou à porta e bato. Não é? E ainda fala assim, se alguém ouvir. Se você ouvir a Deus, se você ouvir a sua palavra e abrir a porta, como está escrito, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. É necessário que a pessoa ouça a palavra de Deus e abra a porta do coração para que ele possa entrar e assim fazer morada. Mas tem pessoas que estão simplesmente descartando, estão simplesmente desfazendo, impedindo a entrada de Deus na vida dela. E com isso, amado, os propósitos de Deus não vão mudar, não. E diz mais, versículo 18, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão
abençoadas todas as famílias da terra. E Deus revelou a Abraão. Assim também é você, se você tem intimidade com Deus. Deus vai preparar seu coração para que quando algo de ruim esteja para acontecer, você seja forte o bastante para suportar. A gente às vezes só queremos falar sobre bênçãos, sobre coisas boas, mas também vivemos num mundo que é injusto. As coisas ruins acontecem com todos. E aquele que tem fé em Deus, ele tem sustentabilidade, ele tem capacidade de superar as dificuldades. Ele tem capacidade de ser forte nas horas difíceis, como diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14, 16, 33, né? O capítulo 14, que fala: minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. E quando Jesus ele foi preso, como Jesus estava? Em paz. Jesus sabia o que ia passar, o que ia sofrer, as dores que ele sentiu, que ele não merecia, mas em nenhum momento Jesus perdeu a consciência dele, Jesus fugiu ou simplesmente agiu de forma injusta. Não, ele como cordeiro foi preso, foi espancado, torturado, foi morto, caluniado, etc., escarnecido, mas ele não negou, entendeu? Mas nós às vezes não estamos entendendo o proceder, o agir de Deus na vida daqueles que dizem servir a Ele, entendeu? E Deus mostrou, Deus revelou a Abraão, Deus estava dizendo ia dizer a Abraão o seguinte: olha, eu vou destruir aquela cidade. E Abraão sabia que o seu sobrinho morava lá, com a sua família. Não é? E diz a história, versículo 19: pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Aqui nós estamos vendo o resultado, amados, do sucesso, né? Da questão da vida, da educação, a responsabilidade de nós termos filhos, colocá-los no mundo. Aqui está dizendo o quê? Que o Senhor diz no versículo 19: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos. A palavra do Senhor está dizendo que Deus deu autoridade aos pais para ordenar os filhos. A palavra de um pai e a palavra de uma mãe não é um pedido, é uma ordem. Igualmente a palavra de Deus. Por isso que nós vemos lá em Gênesis 20, né, que honrar pai e mãe é um mandamento que acompanhado de bênçãos, para que os seus dias se prolonguem na terra. Né? E aqui a palavra do Senhor está falando, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. É o papel dos pais, prestem bem atenção nessa palavra. Ordenar e conservar os seus filhos no caminho do Senhor. Gênesis 18, versículo 19. Fazendo o que é justo e direito. Os filhos têm que fazer o que é justo e direito porque aprenderam com os seus pais. Aprenderam com seus pais. Para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. É promessa, amado. É promessa do Senhor sobre a vida das famílias. Assim como Deus abençoou Abraão, abençoará todas as famílias da terra, mas as famílias que obedecerem à palavra de Deus. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão eu saberei. Aqui estamos vendo uma questão, amado, de intimidade de Deus. Em querer simplesmente, não é que Deus não sabia.
Não é que Deus não é conhecedor da situação. Deus sabia. Mas Deus estava simplesmente se abrindo para Abraão, conversando com ele, tendo um diálogo agradável e dizendo a Abraão: Abraão, essa terra, Abraão, está acontecendo muita coisa errada. E eu vim aqui, Abraão, simplesmente não foi, vamos dizer assim, para mostrar ou falar ou simplesmente ver, mas para conversar com Abraão e dizer a ele que tinha a necessidade de destruir aquele lugar. Porque as pessoas já não tinham mais respeito por nada e por ninguém. Assim também é a sociedade atual. Nós estamos vendo vários crimes acontecendo. Ligamos a televisão e vemos os jornais, né, de vários canais. Uns apoiam, outros contra, falando sobre política, etc. Né? Sabemos que existem muitos políticos corruptos em vários lugares. E o que acontece? Um político ele é corrupto, mas é o político que eu gosto, então eu quero que ele seja livre. Isso é injustiça. Isso é incorreto. Isso é ser conivente. Isso é simplesmente fazer parte da corrupção de maneira, vamos dizer assim, externa, né? É apoiar o errado. Quem apoia o errado também é. Então nós temos que ser pessoas imparciais, ser pelo que é certo, e o certo tem que ser certo em todo momento, em todo tempo, em qualquer circunstância da nossa vida. Né? E o Senhor disse para Abraão que iria ver o que tem acontecido naquelas cidades, etc., porque estava demais. E o que acontece é justamente isso. Quando nós vemos que a polícia, que a justiça está agindo, sabe o que acontece com as pessoas? Ela fica contra a polícia, ela fica contra a justiça, ela fica contra a lei, porque a lei está simplesmente fazendo algo contra alguém que ela gosta. E isso é incorreto, é completamente errado. E isso não é de crente, isso não é de cristão, isso não é de pessoa de Deus, isso não é de pessoas justas, pois as pessoas de Deus é pelo que é certo e pelo que é correto, sem querer colocar panos quentes, nem tampouco dar nomes a ninguém, falando de maneira correta. Ser justo é ser justo. E Deus ele veio para justamente agir com justiça, né? E o versículo 22, né? Se não saberei, 22 fala assim: os homens partindo dali foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Esses dois homens eram, nós podemos ver claramente essa questão. E falando sobre o versículo, capítulo 18, nos versículos anteriores, que nós falamos que o Senhor e dois anjos apareceram a Abraão, né? Hebreus capítulo 13 fala que Abraão, amado, rapidinho para nós termos uma ideia clara do que a Bíblia nos fala. Hebreus capítulo 13 nos diz o seguinte, rapidinho aqui, nós temos uma compreensão. Hebreus 13, versículo 2 diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Né? Falando de Abraão, a hospitalidade que ele fez aqui nos versículos anteriores para com o Senhor e os dois anjos. E Abraão nem sabia quem era que estava chegando, mas pelo gesto de gratidão, de uma pessoa educada, uma pessoa que sabe acolher os necessitados, né? Abraão agiu de maneira tão agradável que Deus se alegrou e o abençoou mais ainda do que ele era abençoado, e até mesmo falou de um propósito que estava no coração de Deus, que foi de Sodoma e Gomorra, onde estava a família de Abraão. Né? Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor.
versículo 23, Gênesis 18, 23. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Abraão aproximou-se de Deus e perguntou: Senhor, o Senhor vai exterminar o ímpio com o justo? Nós sabemos que Abraão tinha o seu sobrinho Ló naquela terra e ele se preocupou. Mesmo Ló sendo uma pessoa que não deu mais certo viver com Abraão, Abraão sabia que Ló era uma pessoa correta e que jamais iria se misturar com pessoas erradas para fazer coisas injustas, pecaminosas, desagradáveis a Deus, pois a educação de Ló é diferente. Sabemos que tem pessoas que recebem boas educações, boa educação, mas porém procura seguir ou fazer coisas erradas. Mas Abraão acreditava em Ló. E por isso ele começou a clamar, a pedir a Deus pela vida de Ló, mas também das pessoas justas. E ele diz: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Abraão questionou: o senhor vai matar o justo com o ímpio? Se tiver 50 justos na cidade, o senhor vai destruir a cidade com os justos? Amados, prestem bem atenção. Quando uma pessoa erra, quem tem que levar a culpa é quem errou, e não a família toda. Quando uma pessoa comete um pecado, não se deve culpar ou simplesmente condenar toda a família. E o que vem acontecendo às vezes aqui em nosso país é o jargão incorreto que as pessoas vivem dizendo, ditando e atribuindo esse jargão ao livro de Maquiavel, O Príncipe, que os fins justificam os meios. E Maquiavel nunca disse isso. E também não posso cometer injustiça, fazer coisas que, um exemplo, eu vou matar, um exemplo, vou fazer o seguinte: eu tenho um monte de barata, por exemplo, em casa. Não posso nem falar isso, que minha esposa odeia barata, Então eu vou colocar veneno em casa para matar as baratas, aí matando os gatos, as gatas que nós temos e os cachorros. Mas é importante que matou as baratas. Não, isso é errado. Eu deveria arrumar um jeito de tratar, de eliminar apenas os insetos, as baratas, e não todos os animais. Mas eliminou as baratas. Não, quem age assim são pessoas sanguinárias, pessoas perversas. Quem age assim são pessoas perante Deus criminosas, incoerentes. E Abraão justamente questionou essa questão. Ainda destruirás e não pouparás lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti tal coisa, matar o justo com o ímpio, tanto o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Abraão questionou e foi veemente. Ele reforçou, ele perguntou, ele interrogou o Senhor várias vezes sobre essas questões. Versículo 26, respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E Deus disse: não irei matar nenhum justo. Se eu encontrar 50, não mato. E Abraão foi perguntando, até chegar em 10. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto
de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Em outras palavras, amados, quem é você para questionar a Deus? Quem é você para achar que Deus tem que fazer o que você quer? Ou quem sou eu? Quem é você para dizer que se Deus não fizer algo na sua vida, você vai sair da igreja? Quem é você para dizer que se Deus não fizer o que você quer, você vai deixar de ser dizimista, de ser ofertante, de adorar o Senhor, vai voltar para o mundo? Você acha que vai mudar o quê? Você ir para o mundo, ou sair da igreja, ou deixar de ser fiel a Deus? Você acha que Deus depende de você, ou vai mudar o exemplo, a rotação da terra por sua causa? Não, meu amigo. Quem vai perder é você. E Abraão, sabe quem é Abraão? Olha que eu estou falando, Abraão disse, eu que não passo de pó e cinza. Abraão que conversava com Deus, está aqui dizendo que ele não passava de pó e cinza. E sabe quem sou eu para falar de Abraão? E quanto mais falar de Deus, né? Quanto mais questionar a Deus. Se Abraão disse que ele era pó e cinza, o que é que eu sou? Aí eu gosto muito dessa interpretação de dizer assim, eu sou as fezes do cavalo do primo do bandido. Né? Eu não sou nem cavalo. Eu não sou nem o primo. Eu sou o estrume, as fezes do cavalo do primo do bandido. Se Abraão é pó e cinza, o que é que eu sou perante Deus? Então, amados, é interessante nós analisarmos que Deus ele é justo, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é um Deus de amor, ele é grandioso, ele é majestoso, ele é excelso, ele está além da capacidade humana de nós expressarmos o que ele é, ou quem ele é. Pois Deus é Deus. E Abraão disse, olha, eu que não passo de pó e cinza. E ele começou a questionar, ainda se pergunta, se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele, se encontrarem 45, não a destruirei. E Abraão continua, e se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Deus tem amor às pessoas que são justas. Deus tem amor às pessoas que são compassivas, às pessoas que são misericordiosas, às pessoas que não cometem injustiça, às pessoas que não agem de forma incorreta, sem compaixão, sem piedade, sem misericórdia, sem clemência. Entendeu? E não importa quem sejam as pessoas, gente. Quem tem a capacidade de julgar um ser humano a ponto de tirar-lhe a vida é Deus e a justiça. Mas às vezes nós estamos desejando tanto mal às pessoas que nós não gostamos, que estamos sendo piores do que elas. Entendeu? E se esvaziar, amados, desse eu carnal, perverso, desse eu maligno que às vezes quer nos possuir, é difícil. E a palavra do Senhor nos fala no livro de Mateus capítulo 5 que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Será que estamos fazendo isso? Será que temos estômago, vamos dizer assim? Será que temos a capacidade, a humildade ou a grandeza de sermos humildes?
como eu falei aqui no domingo, né, que a humildade é o que engrandece o homem. O ser justo, o agir corretamente, o ser sensato, viver de uma maneira agradável a Deus. Olha, você não estará perdendo nada. Ai daqueles que pensam que você está perdendo por cometer injustiça contra você. Entregue-os a Deus. Porque você não está perdendo nada não, gente. Os sofrimentos que nós passamos às vezes por culpa das pessoas, ligue não, o Senhor ele é contigo, ele é de proteger você, de te guardar, te livrar do mal e no momento certo agirá com justiça a seu favor. O mal ele se destrói por conta própria, com suas próprias maldades. As pessoas irão se destruírem. Então a questão, versículo 30, então continuou ele, não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. 31, prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, perguntou, e se apenas 20 forem encontrados ali? Olha as expressões, né? As declarações de Abraão perante Deus. Abraão disse, sou pó e cinza. Né? Ele disse, ele estava apenas conversando de maneira educada, mas ele disse, olha, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto. Quantas são as pessoas que não têm nem modos de conversar com Deus? Não tem respeito, não tem temor, não tem reverência, não sabe com quem está falando. Às vezes nas nossas orações, quando ela é com arrogância, preste bem atenção que eu vou dizer, o Senhor nem atende, nem ouve, quanto mais atender. Chegue na porta de alguém com arrogância para ver o que é que você recebe. Alguém com arrogância, vai falar com arrogância, fale com o delegado com arrogância, fale com o promotor com arrogância, fale com o seu médico com arrogância, o que você recebe dele. E às vezes tem pessoas que querem falar com arrogância com Deus. Ah, meu Deus, se o Senhor não me der, quem é você? Quem sou eu para falar com Deus com essa autoridade? Quem somos nós para querer chamar a atenção de Deus de maneira estúpida? Quem somos nós? Tem uns malucos aí que eles pensam que estão falando com Deus quando se expressam dessa maneira, mas eles estão falando com Satanás, não com Deus. Pois Deus, se quisesse, eliminaria, fulminaria, mataria uma pessoa dessa só antes dela piscar os olhos. Ela já estaria morta. Então ela pensa que ela está sendo usada por alguém para agir dessa maneira pelo Espírito Santo. Não. Esse Espírito aí não é de Deus não. Esse Espírito é de Satanás. Pois se nós, para falar com pessoas, nós temos que ter reverência e respeito. Imagine só para falar com o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida. E Abraão tinha toda uma, como eu posso dizer, uma palavra mais agradável assim, ele tinha uma cerimônia para falar com Deus. Entendeu? Uma maneira bem, como eu posso dizer, bem agradável, a maneira de se expressar, de falar, de interrogar, colocando-se sempre no seu lugar. O Senhor é Deus, quem sou eu, etc. Né? Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto. Né? E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20, não a destruirei. Uma das coisas que Deus tem conosco não é simplesmente, amado, pena, mas é amor.
tem compaixão, tem piedade. Olha, o amor de Deus com a humanidade de maneira tão grandiosa que nós nem compreendemos. De forma incondicional, gente. Pois Deus não precisa do ser humano para nada. Deus não precisa das criaturas, das pessoas deste mundo para nada. Somos nós que precisamos dele. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Olha, isso ensina muita coisa para nós. Como nós devemos clamar, orar, falar, nos aproximar do Senhor. Como o Salmo 116, que foi lido pela minha filha, né, no momento de dor, de aflição. Olha como o salmista ele se expressa com tanta reverência, com tanto amor, com tanta... Ele pede socorro, mas com tanto para com Deus. Né? E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Nós podemos ter uma relação muito majestosa, muito grandiosa e agradável no nosso coração quando nós vemos esse versículo 32, quando Abraão refere-se a apenas 10 pessoas, que não tinha 10 justos lá em Sodoma e Gomorra. Não tinham 10 justos. Tinham apenas quem? Ló, sua esposa, suas 2 filhas e seus 2 genros. Que vai dar a quantidade de quantas pessoas? 6 pessoas. Não tendo 10 pessoas, Deus retira as pessoas que ele poderia salvar. Ou seja, que eram pessoas justas. A mesma coisa aconteceu lá no tempo de Noé. Não tinham 10 pessoas. Quem tinha? Noé, sua esposa, seus 2 filhos e suas 2 noras. E o mundo, amado, está pensando que andar agradando a Deus é fácil? Não é não. Aí fala assim: no Brasil tem não sei quantos mil ou milhões de evangélicos. Evangélicos, amados. Evangélicos que bebe, que fuma, que adultera, que mente, que rouba, que engana, que trapaceia, que faz tantas coisas erradas, e isso não conta perante o reino de Deus, não. Evangélicos que não tem nenhum compromisso com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, com Deus, não obedecem ao Senhor. Pessoas que são simplesmente frequentadoras. Ela frequenta ambientes onde o cristão frequenta. Um exemplo, no shopping. Sabemos que tantas pessoas vão ao shopping, da mesma maneira que as pessoas que são cristãs ou não estão no shopping, pessoas cristãs e não estão nas igrejas, gente. Porque se tornou um ambiente agradável, as músicas são agradáveis, os louvores, a palavra, dependendo dos pastores, né, que são muito educados, muito inteligentes, tem uma homilia, uma oratória agradável, palavras que infla o ego das pessoas, usa muito da psicologia hoje dentro das igrejas, que vem terminar trazendo palavras que possa enaltecer o ser humano, mais o ser do que a Deus. Então as pessoas se agradam estar em lugares assim. Agora, pessoas que agradam a Deus, isso é difícil. Isso é complicado. Isso é mesmo contraditório. É impossível nós analisarmos e percebermos claramente as pessoas que têm essa graça de querer
se preocupar em agradar a Deus, de não pecar, de não mentir, de não roubar, não fazer as coisas erradas. Entendeu? Isso não está simplesmente na minha coerência e compreensão, não. É o que a Bíblia fala. Não tinha 10 pessoas no mundo quando Noé fez a arca. Não tinha 10 pessoas em Sodoma e Gomorra. E hoje? Quantas pessoas existem no Brasil que procuram agradar a Deus e fazer vontade, glorificar o seu santo nome? Quantas são as pessoas? Você que está aí, já parou para pensar que às vezes agradar a Deus, às vezes não, complementando, né? Não é agradar a nós mesmos. É contra a vontade em querer somente satisfazer ao Senhor. Deuteronômio 24, versículo 16, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 24, versículo 16. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será executado por seu próprio crime. Deus jamais iria destruir Sodoma e Gomorra com justos lá. Abraão clamou por 10. Mas se tivesse um, Deus não mataria o povo. Não mataria esse um. Porque o Senhor, Ele é justo. Aleluia. Ah, mas só por causa de um justo? Ah, poderia matar todos. O importante é que o justo depois iria ser salvo. Não, amado. Deus não age com injustiça, não. A injustiça não faz parte dos planos de Deus. De maneira nenhuma. Deus livraria, igualmente livrou Ló e suas 2 filhas. A mulher de Ló olhou para trás, transformou-se em uma estátua de sal. Vamos ver isso no próximo domingo à noite, né? Sobre essa questão. Vamos ver se conseguimos terminar essa história. Mas, eis a questão. Deus não destrói justos, não, gente. Essa pandemia agora no mundo inteiro e nós achamos que é Deus que está fazendo isso. Há certas coisas que Deus permite, mas não é Ele que está fazendo. Uma coisa é Deus fazer, outra coisa é permitir. Deus permite que tantas pessoas ruins permaneçam aí fazendo as coisas ruins, mas uma hora chega para elas também. Se a lei do homem não der jeito, a lei de Deus vai agir. E a lei de Deus não vai simplesmente, como eu posso dizer assim, defender uma pessoa que Deus gosta, porque não vai defender alguém ou simplesmente esconder, como eu posso dizer assim, não agir com alguém porque ele gosta de todos, ele ama a todos. Mas o injusto vai ter a sua paga. Né? Diz também lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. Ezequiel 14. Deixa eu ver aqui rapidinho. Versículo 12 a seguir. Tem uma palavra muito importante aqui nos nossos corações que diz assim: a palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos: filho do homem, se uma terra pecar contra mim, agindo com infidelidade, e eu estender a minha mão contra ela para destruir a sua reserva de pão, trazendo sobre ela a fome e exterminando nela homens e animais, ainda que estejam ali estes 3 homens, a saber, Noé, Daniel e Jó.
eles, em virtude de sua justiça, salvarão as suas almas. Né? Eles salvarão apenas as suas almas. E mais ninguém. Entendeu? Mas se eu soltasse na terra animais ferozes e a privasse dos seus filhos, e ela se reduzisse a uma solidão, não havendo ninguém que pudesse passar por ela, por causa dos animais ferozes, e esses 3 homens se encontrassem nela por minha vida, oráculo do Senhor Javé, certamente eles não conseguiriam salvar os seus filhos e as suas filhas. Deus está dizendo, se tiver Noé, Daniel e Jó numa cidade, em que ele estiver para destruir a cidade, Deus vai livrar esses 3 homens, mas nem os filhos deles, Deus vai livrar. Porque Deus vai fazer o que é justo. Entendeu? É o que diz a palavra do Senhor. Antes, só eles seriam salvos, enquanto a terra seria reduzida a uma solidão. Ezequiel 14:17 agora. Se eu trouxesse a espada contra esta terra e dissesse, uma espada há de atingir a terra, e com ela hei de ferir homens e animais, e esses 3 homens estivessem nela, por minha vida, oráculo do Senhor, servo do Senhor, Yahvé, eles não conseguiriam salvar nem seus filhos, nem suas filhas. Antes, só eles seriam salvos. Então, amados, eu não irei salvar minha esposa, não irei salvar minha família, não irei salvar minha filha, meu genro, minha sogra. Não salvo ninguém. Eu não salvo nem a mim mesmo. Mas se eu estiver andando corretamente com Deus, Deus, pela sua graça, poderá me salvar. Se a minha filha, se a minha esposa, se minha sogra, se meu genro estiverem andando corretamente com Deus, Deus também irá salvá-lo. É isso que a Bíblia está falando sobre justiça. E Deus livrou Ló, porque Ló, ele era um homem que agradava a Deus. Você vai ver a história. Não é porque Ló era parente de Abraão, não. Porque se tivesse mais pessoas lá que agradassem ao Senhor, o Senhor salvaria. Amém? Então hoje, amado, o Senhor tem a nos dizer isto. O Senhor tem propósito contigo, com a sua vida, com a sua família. Mas tem uma vida de retidão, de obediência clara perante a palavra do Senhor. Pois nosso Deus, Ele, nesse momento, Ele nos advertiu e quer que nós venhamos estar nos precavendo. Mas Ele não vai nos deixar à toa e nem tampouco desamparado, não. O Senhor é meu amparo, hoje e sempre. Amém? Somente minha esposa, ela vai estar com oportunidade, a irmã Kel, né? E daqui a pouco a gente vamos estar orando também assim. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. E que Deus abençoe a todos vocês. Abençoe o nosso prefeito aí, Emerson, que está assistindo. O prefeito Emerson Eloy, Deus te abençoe poderosamente, dando entendimento e sabedoria. A irmã Maria Nilza, que Deus abençoe, minha querida, poderosamente. A irmã Nilda, Guilherme, Deus abençoe, Vinilda, a professora Nilda, Deus abençoe, tua esposa também. A irmã Lúcia Cruzado, Deus abençoe, minha querida. O irmão Alírio de Jesus, também, que é da Igreja Universal, Deus abençoe. O irmão Roberto Pimentel, filho da diaconisa Isaura, em Salvador, Deus abençoe, viu, irmão Roberto? Vanusa Silva, Deus abençoe você, querida, sua vida, viu? É Rene Ottoni. Renê, mas porque estava sem um acento, eu pensei que era Renê. Ah, o pastor. Amém. Deus abençoe o seu ministério, pastor Renê. Renê Ottoni. O irmão Jonas, irmão Jonas Souza, Deus abençoe em Santa Catarina, Deus abençoe a Naira, todos vocês aí, a sua noiva que está aqui, né? A Renata,
Deus abençoe a irmã Rosa e toda essa família, em nome de Jesus. A irmã Nelian. Que Deus abençoe, viu, Nelian? A irmã Anita Araújo. Também tem João Batista, falando que é um repórter lá do Ceará. Deus abençoe. Bênção, vocês aí do prazer. Ceará, em nome de Jesus. O irmão Edilson Santos, que está sempre conosco. A diaconisa Isaura, Deus abençoe a irmã Isaura, Marta, Malu, a Ângela, essa família. A irmã Mira, Deus abençoe, viu, Mira? Judson, abençoe também a sua irmã Tina, né? Que está no Face como Souza, Cris, que Deus abençoe. Abençoe a Binha, toda essa família em nome de Jesus. Davi Santos, Deus abençoe também. A querida Marlene Mendes, a nossa vizinha, Deus abençoe a irmã Marlene Mendes. Eliana Oliveira, aí a confeiteira, Deus abençoe Eliana. A irmã Romildinha, Deus abençoe a sua Júlia, Judson. E também a Juliene. O irmão Manuel de Jesus, que Deus abençoe poderosamente a vida do irmão Manuel de Jesus, né, a toda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Piau, Nery e família, que é Durvalino, né? Abençoe a Jéssica, sua esposa, seus filhos, a irmã Joana, Deus abençoe, a Ju, toda essa família que nós amamos também. E Emanuel Santos da Silva, amado irmão, que Deus abençoe também a todos vocês. E que bom que vocês estão conosco ouvindo a palavra do Senhor. Que Ele continue abençoando vocês em nome de Jesus. Vamos orar. Em seguida o pastor vai estar dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, ó Deus, a Ti todo o louvor. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelas Suas misericórdias, pelo Teu cuidado, pelo Teu infinito amor. Ó Deus, que possamos verdadeiramente, ó Deus, nos converter ao Senhor, buscar ao Senhor, invocar o Teu nome e seguir a Tua palavra. Deus nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Oramos em favor da nossa cidade, Senhor. Que o Senhor tome, meu Deus, cada dor dessa cidade nas Tuas mãos, ó Deus. Repreende todo o mal em nome de Jesus. Toma, meu Deus, o prefeito em Tuas santas mãos, a sua família. Meu Deus, todas as autoridades constituídas, os pastores, as suas famílias também, o Padre Josafá. Meu Deus, a Igreja Batista Betel, ó Deus, toma os Teus cuidados. Todos os amados irmãos que estão nessa live, meu Deus, e aquelas pessoas também que ainda vão ver, que sejam abençoadas, grandemente abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoando também o meu pai, o ministério do pastor Renê e toda a sua família. Meu Deus, abençoa a minha família, a minha casa, Senhor Jesus, a todos os moradores dessa cidade. Graças damos por tudo. Meu Deus, abençoa também a minha mãe que está aqui hoje, meu Deus, conosco, Senhor, que ela seja abençoada, meu Deus, dando saúde e força. Graças damos por tudo, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, Que assim seja. a graça do Senhor Jesus, Que assim seja. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Eu quero deixar um abraço ao pastor, meu amigo Renê, né? Renê Otoni, que está em Salvador. Ele teve o vírus, né? Mas já está curado, graças a Deus. Tem um trabalho maravilhoso aí de ação social, onde ele mora, ajudando as pessoas nesse momento tão difícil. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, a sua família, guardando vocês de todos os males, né? Você é uma pessoa especial para o meu coração. Breve, vou estar em Salvador, vou querer te visitar, dar um abraço. Um abraço também ao prefeito aqui da cidade de Santenense, vocês que trabalham também de maneira que seja agradável perante o Senhor, que Deus esteja abençoando grandemente essa cidade, né? E possa estar livrando as pessoas de toda a enfermidade, dessa pandemia, desse vírus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Aos demais também, fica meu abraço, meu carinho, a minha dedicação a todos vocês. Domingo nós estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical e à noite com o culto de adoração ao Senhor. Você é uma pessoa especial e Deus, ele tem ricas bênçãos para ti e toda a sua família. Fique com Deus e tchau. Na paz.